Quando a gente olha para o cenário de armazenamento de dados digitais, a gente vê uma situação bastante preocupante. Cada vez mais o ser humano gera dados digitais, então fotos, vídeos, músicas, arquivos de texto, etc. No entanto, cada vez menos a gente consegue armazenar essa informação. Por quê? Porque apesar da capacidade instalada aumentar, os dados aumentam muito mais rápido. E aí é que entra a oportunidade da gente pensar um pouco fora da caixa. Sair das mídias tradicionais, como por exemplo CDs, DVDs, Blu-rays, os HDs externos e pensar em algo radicalmente diferente. Por exemplo, armazenar essas informações em moléculas de DNA. Meu nome é Bruno, sou pesquisador no IPT há quase 10 anos, vou completar minha primeira década como pesquisador no Instituto no ano que vem. Tenho 32 anos e hoje estou tendo a oportunidade de gerenciar o projeto Prometheus, que é o projeto que procura armazenar dados em DNA. Isso, na verdade, essa expectativa, né, de conseguir armazenar muita informação em DNA, já ela é razoavelmente antiga, né? Existia uma palestra muito interessante do Richard Feynman, um físico famoso, onde ele mesmo já fez essa previsão de que moléculas de DNA poderiam ser um forte candidato a armazenar muita informação. A gente está continuamente, acho que é uma das missões do nosso instituto, de verificar tecnologias que são realmente promissoras para a indústria. E a tecnologia de armazenamento de dados em DNA, ela já tinha chamado a nossa atenção há muito tempo atrás. No entanto, como é uma tecnologia complexa, a gente precisava realmente de um parceiro que estava interessado nessa tecnologia. A gente apresentou essa oportunidade e a Lenovo achou super interessante e deu essa oportunidade aí de juntos, o IPT e a Lenovo, entrarem nesse desafio. O armazenamento em dados em DNA, ele se inspira na forma que a natureza armazena essa informação, mas a forma de leitura e escrita que a gente usa nesse universo de tecnologia da informação, no universo de TI, de computador, ela é completamente diferente de um ser vivo. Que ao contrário de um ser vivo que cria esse DNA de forma natural, aqui a gente usa uma série de processos, de métodos químicos para conseguir manufaturar essa fita de DNA, essa molécula de DNA. Por isso que ele é chamado de DNA sintético. Existem várias formas de você armazenar dados digitais em meio físico. O grande desafio aqui é você escrever aquela informação que está dentro do computador, aqueles zeros e uns que representam seus arquivos de imagem, som, etc. Você representar esses arquivos em algum meio físico. Então a gente tem um exemplo que eu acho que é o mais do nosso dia a dia, que são as mídias óticas, né? Os meios físicos óticos. Por exemplo, CDs, DVDs e Blu-rays. Existem outras formas magnéticas, por exemplo, que são os HDs externos de computador, o hard drive, o disco rígido. De todos esses dados que a gente gera, hoje a gente só tem a capacidade de armazenar 20% de tudo isso. Em 2040, daqui quase 20 anos, a gente vai conseguir armazenar menos de 1% de tudo isso. Em contrapartida, cada vez mais a sociedade precisa das informações digitais. A gente precisa guardar essas informações. As redes sociais são um exemplo extremamente interessante, porque você tem muito dado ali. Então você tem fotos, você tem vídeos. A capacidade instalada hoje, né, o investimento que essas empresas fazem, ele é gigantesco. A gente sabe que o Facebook ele tem um data center nos Estados Unidos, que ele realmente ocupa uma área de, como eu tinha comentado, de 2 a 3 supermercados e ele consome uma potência, um montante de energia, o equivalente a uma pequena cidade, só para guardar informação. Então isso estimula a indústria, né? Liga aí um alerta na indústria para a gente começar realmente a investir mais esforços em desenvolver tecnologias para armazenar informações digitais e aumentar a nossa capacidade instalada de armazenamento. Então esse daqui ele é um equipamento de escrita de informação no meio molecular. Ele escreve informações digitais em moléculas de DNA. Ele tem dentro dele, esse é um dispositivo que a gente chama de dispositivo microfluídico, porque ele manipula fluidos de forma miniaturizada. Então manipulando fluidos ele vai construindo a sua fita de DNA e fica armazenado aqui dentro e essa fita representa informação. Nesse pequeno frasquinho a gente tem algumas dezenas de miligramas de DNA sintético.
Só para você ter uma ideia, com essas dezenas de miligramas, a gente conseguiria uma capacidade de armazenamento estimada em alguns milhares de discos rígidos. Milhares, possivelmente até dezenas de milhares. Então, o que ocuparia uma área, um galpão industrial, você conseguiria armazenar aqui em um único frasco com essas moléculas de DNA. Bom, agora a gente está no laboratório de biotecnologia industrial, onde também boa parte desse projeto está sendo desenvolvido. Aqui comigo eu tenho tanto o Henrique como a Paula, que são os experts da área de biologia molecular e que agregam todo esse conhecimento no projeto Prometheus. Especificamente aqui a gente tem o equipamento que ele é responsável por fazer a leitura dessa informação digital. Porque uma vez que você construiu, você sintetizou a sua fita de DNA, você vai precisar mais cedo ou mais tarde ler ela. O seu computador precisa obter essa informação novamente. E é nessa etapa, né, nesse equipamento, que a gente faz essa tarefa. Aí vou pedir para a Paula mostrar um pouco como que é feito essa leitura da informação digital gravada na molécula de DNA. O que eu vou fazer agora é colocar uma amostra para sequenciar. Este é o sequenciador que a gente testa no projeto e com ele a gente pretende fazer a leitura dos dados digitais. Então, na tela do computador, quando a gente colocar isso no computador para rodar, a gente vai começar a ver as letras aparecendo, A, T, C, G, A, T, C, G, e depois a gente vai pegar esses ATCGs e vai transformar na imagem, no arquivo de documento, no Excel, no vídeo que a gente codificou. O projeto Prometheus hoje ele conta com mais de 40 pesquisadores, mais de 25 doutores, e esse projeto ele também tem um marco interessante, principalmente sendo um projeto que ele é aplicado à indústria de TI. Na unidade de bionanomanufatura somos em mais de 60% de mulheres na equipe. Eu acredito que a gente comece a ver, possivelmente já na próxima década, a gente está falando aí de 2030, produtos comerciais no mercado, já competindo com mídias tradicionais.